Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Futebol Sem Fronteiras, edição número 60. O Jamil Chad não está com a gente nessa semana. Está fazendo um tour pelo Brasil, divulgando o livro dele, grande Jamil, mas hoje tem ao meu lado Eduardo Álvares, Joaquim Pieira. Nós vamos falar do Caso Figo, esse documentário de mesmo nome, né? O Caso Figo, que foi lançado pela Netflix. E que, olha, para quem gosta de futebol espanhol, para quem gosta de futebol internacional, é um prato cheio. O Eduardo Álvares, que fala para a BBC Radio, vive em São Paulo, é um grande representante do madridismo em nossas terras, e o Joaquim Pieira, correspondente do Diário Esporte da Catalunha, um grande representante do catalanismo aqui no Brasil. Ambos moram aqui no Brasil há muito tempo. Quem acompanha as lives do Futebol Sem Fronteiras já conhece essas duas figuras. Você que está nos vendo aqui no canal UOL, talvez pela primeira vez, vai conhecer hoje. E hoje nós vamos falar dessa história que marcou o futebol mundial, né? No ano, para a gente relembrar um pouquinho, no ano 2000, o Real Madrid era campeão da Europa, mas o presidente da época, Lorenzo Sanz, resolveu convocar uma eleição antecipada, uma eleição que estaria marcada para o ano 2001, e ele resolveu antecipar. Daqui a pouco até o Edu pode explicar para a gente por quê, qual foi a ideia do Lorenzo Sanz em fazer aquilo. Mas todos achavam, inclusive ele, né, que seria eleito tranquilamente. Afinal, o Lorenzo Sanz era o presidente das duas Champions, da 7ª e da 8ª. Né? Em 1998, o Real Madrid ganha a Champions League pela primeira vez nesse formato Champions League e pela 7ª vez na história da Copa da Europa, uma vitória sobre a Juventus de Turim. E no ano 2000, repete o feito, né? Dois anos depois, quer dizer, então ganha duas Champions League em 3 temporadas, né? Ganhando do Valência na final. E o Lorenzo Sanz era o presidente das duas Champions. Mas aparece um empresário chamado Florentino Pérez, que muita gente, pelo menos no mundo do esporte, não tinha a menor ideia de quem se tratava, e o cara chega lá com uma promessa de campanha: se eu for eleito, eu vou contratar o Figo. O Figo era simplesmente o melhor jogador do Barcelona. Era o cara de destaque do Barcelona, campeão espanhol, o Barcelona do Van Gaal. O Figo chegou ainda no último ano do Ronaldo, né? Ainda joga um ano com o Ronaldo, se não estou enganado, mas depois um grande companheiro do Rivaldo no Barcelona, da turma de holandeses. Chegou a pegar microfone e gritar: Madrid, Llorón, saludo campeão, tudo aquilo que os jogadores do Barcelona fazem, enfim. E aí o Florentino Pérez simplesmente chegou lá com uma promessa de campanha: eu vou trazer o Figo, vou pagar a multa rescisória. Ninguém acreditava. Foi a grande história daquele verão europeu no ano 2000, mas ali o Florentino Pérez ganha a eleição e o Figo é contratado e é o primeiro dos galácticos, né? Depois chegaram o Zidane, Ronaldo, Beckham. Foi uma era do Real Madrid, uma era que começou bem também e acabou depois muito mal, e o Figo vai ser colocado na reserva do Real Madrid por Vanderlei Luxemburgo no ano 2005, e aí resolve sair do clube, porque não queria ser reserva já naquela era galáctica, foi para a Inter de Milão. Enfim, vamos conversar sobre esse documentário. Quem não assistiu, assista, e depois volta para cá para ouvir o podcast, porque senão talvez perca um pouco da graça, mas assistam, porque é um documentário muito legal. Edu, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu caro, e conte para mim como na época se sentiu o torcedor do Real Madrid vendo aquela história toda. Vocês acreditavam que o Florentino Pérez estava falando a verdade, estava blefando, que o Figo vestiria a camisa branca? Nós acreditamos que isso era impossível. Acho que ninguém naquela época pensava que Figo fosse sair do Barcelona, porque era o ícone do Barcelona, era um jogador que tinha jogado fantasticamente bem. Ninguém pensava que, não que o Florentino não fosse contratar, sino que o Barcelona não iria deixar sair o Figo. Não fazia o menor sentido. Então era uma promessa de campanha quase incrível, né? O que aconteceu, acho que tem um contexto legal de contar.
o Florentino Pérez tinha se apresentado para presidente do Real Madrid anteriormente e ele perdeu contra Ramon Mendoza. E são duas pessoas completamente diferentes. Mendoza é o estereótipo clichê do cara arrogante de Madrid, engraçado, mas muito arrogante, com graça. Florentino vocês conhecem o Florentino, um cara nerd, sem a menor graça. Então, nos debates na TV, o Mendoza tirou sarro do Florentino várias vezes e o torcedor gostou disso. Mas depois viraram amigos. Depois que o Florentino perdeu, eles viraram amigos. E o Mendoza explicou para o Florentino: se você quer ganhar as eleições, você tem que contratar nomes. Você não pode ganhar as eleições falando que você vai gerenciar muito bem o clube, porque ninguém vai te eleger por isso. Então, ele já ia com a cabeça de eu preciso de um grande nome para derrubar o Lourenço Sanz. O Lourenço Sanz tinha contratado, tinha feito um Laporta, o que Laporta fez esse verão. Lourenço Sanz fez em 96, contratou Zucker, Mijatovic, Redondo, Panucci, Ilner, contratou um time novo, basicamente, sem ter dinheiro para isso, e chegaram os triunfos e chegou uns problemas financeiros gigantescos. Então, quando o Florentino se apresenta com esse nome, se apresenta com esses dois pedaços. O primeiro é, eu tenho um nome que ninguém mais tem, que eu Figo, e que ninguém acredita que pode vir para o Real, mas eu vou fazer isso acontecer. E a segunda coisa e eu sou um cara que gerencia uma empresa gigantesca na Espanha, não sou um cara da construção como o Lourenço Sanz, que não tem a sofisticação de fazer que o Real Madrid consiga gerar todo o negócio. Então, esses eram os elementos que o Florentino traz à mesa. Evidentemente, o primeiro pesava 95%, porque trazer o Figo era incrível, e a questão da gestão, tá bom, ótimo, ele também vai gerenciar bem o time, mas a questão do Figo foi fundamental. Foi fundamental, e a gente vai falar disso. Joaquim Pieira, antes de você contar como que o torcedor do Barcelona se sentiu depois da saída do Figo, até porque a gente já sabe um pouquinho disso, todo mundo se lembra do clássico do Coutinho, né? Para quem não se lembra, para quem é muito jovem, a primeira visita do Figo ao estádio Camp Nou com a camisa do Real Madrid se deu em outubro de 2000, né? Bom, depois eu confirmo a data certinho. 2000, certo? Naquele mesmo ano. O Figo vai lá jogar, né? Tem um jogo do Campeonato Espanhol. Já estava vestindo a camisa do Real Madrid, foi lá jogar Barcelona do Real Madrid. O jogo teve que ser interrompido, porque cada vez que o Figo chegava na lateral do campo, voava de tudo. Tem uma imagem muito emblemática, que é a da garrafa de JB do uísque ali jogado, e você fica imaginando, imagina se isso cai na cabeça do Figo. O cara jogou uma garrafa de uísque na bandeirinha de escanteio. Mas tem a imagem da cabeça de porco, né? O cutinilho, né? Em espanhol. Uma cozida, cabeça... Cozida. Um porquinho. É cozida, um porquinho. Que aí ficou mais emblemático, porque, obviamente, a torcida também estava chamando o Figo de porco, né? E aí virou o clássico do cutinilho. Mas antes da gente falar sobre o sentimento depois, eu quero que você fale do sentimento durante aquela história toda. O torcedor do Barça, quem vivia em Barcelona na época, Joaquim Pieira, achava que isso, no fim, podia acontecer ou nunca acreditou? Viveu em negação até o momento em que aconteceu? Na verdade, quem viveu em negação até o momento acontecer parece que foi o próprio Figo. Pelo menos é o que ele destila nesse documentário da Netflix. Figo era um dos jogadores mais queridos do Barcelona. Temos que pensar que é um contexto pré-redes sociais, portanto, a idolatria da torcida com relação ao jogador era no estádio, a importância do jogo era muito maior que acontece atualmente, que vivemos permanentemente em jogo na questão das redes sociais, e a idolatria através do consumo da mídia. Ele era uma pessoa humilde, extremamente humilde. Tem um detalhe que acho que é interessante, que é ver o conjunto habitacional onde ele morava em Portugal, ou seja, que ele é uma pessoa de classe média baixa, bem humilde. Tem uma reportagem da TV da Catalunha, quando o Figo acerta pelo Barça, que é a mãe do Figo passando a roupa dele e chorando porque o filho ia viver fora no exterior. Agora, para nós, com o low cost,
por 20 euros, por menos de 100 reais, você consegue ir de Porto ou de Lisboa a Barcelona. Mas naquela época, que no ano 95 o filho dele fosse a viver no exterior, parece agora uma piada. Então não era, não? A distância era maior. E ele foi abraçado pela torcida do Barça, mais que pelo seu carisma, pela sua entrega. O Guardiola, que na época era o capitão do Barça, não era o que é a figura dele agora como treinador. Ele fez um papel muito importante que eu acho que tem que fazer qualquer capitão em qualquer clube, que é abraçar o jogador, colocar dentro do vestiário e explicar, e o Guardiola nesse caso fez muito bem, o que representava jogar no Barcelona. Tinha outro contexto que era, ele foi acertado pelo presidente Núñez, José Luis Núñez, que esteve mais de 20 anos na presidência do Barcelona. O nunismo ainda perdura no Barcelona, que é um sentido muito patrimonial de pertencência no clube. Ou seja, na época peseta, agora cada euro que o clube gastar é praticamente como se fosse um euro, um centavo da própria torcida. Então, com o Núñez sempre foi a guerra entre jogador e agente pedindo grana de acordo com o seu rendimento, a sua performance. E isso o que tinha acontecido com o Figo. O Figo já pediu grana com o Núñez e depois estava pedindo uma melhora de contrato naquele momento. E Joan Gaspar, que é o pior presidente da história do Barcelona, que ele é um meme antes que existisse nos Olha, memes. quando o Kim fala isso, só interromper um segundo, quando o Kim fala isso, se vocês assistirem ao documentário, o próprio Joan Gaspar fala que ele é o pior presidente da história do Barcelona. Então, não é que Kim está sendo muito chato, o próprio Joan Gaspar reconhece que é o pior presidente da história do Barcelona, que não é pouca coisa. É um meme, ele era um meme antes que existisse a palavra meme. Então, assim, todo esse contexto fazia que estivesse nessa guerra interna de agente pedindo grana. Por exemplo, o Rivaldo, ele falava que precisava de carinho. Quando ele queria uma melhora de contrato, ele falava que o clube tinha que dar mais carinho para ele, que eu acho que é uma palavra ótima, não? Então, assim, qualquer pessoa que está nos vendo, assistindo, tem que ir a falar com sua chefe ou seu chefe. Por favor, vão lá e pedem mais carinho. Mais carinho da empresa. Muito bem. Então, era esse era o contexto prévio de um jogador querido que abraçava a cultura e os valores do Barcelona. Ninguém imaginava, né, que pudesse acontecer um negócio desse. Parecia realmente uma loucura completa, porque aqui no Brasil, logicamente, isso foi amplamente noticiado, já era o começo da era da internet, né? Aliás, deixa eu só fazer uma correção. O clássico do Coutinho, ele é de 2002. Ele é o terceiro do filme. Sim, é verdade. Eu li isso agora. Ele é de 23 de novembro de 2002. Teve o primeiro, que foi no ano 2000. Realmente, o documentário dá a entender que certo. Né, o documentário dá a entender que o primeiro clássico... jogo... Desculpa, Júlio. O primeiro clássico é o clássico do Boeing. Por que do Boeing? Porque se fez um estudo que no momento... Anteriormente tinha uma coisa que eu gostava muito no Campeonato Espanhol. Primeiro saía o time de fora de casa, o visitante, a torcida parabenizava o time por ir na sua casa, todo mundo pode pensar, e depois aparecia o time local. Eu gostava muito disso. Quando saiu o Real Madrid com o Figo, que ele tampa os ouvidos, fizeram um estudo que 100 mil pessoas fizeram o mesmo barulho que faz um Boeing na hora de decolar, no ano 2000. Não me perguntes que tipo de Boeing era. Os decibéis, digamos assim. Os decibéis, exatamente. Então, assim, a torcida do Barça, quando saiu essa notícia, estava super empolgada, porque 100 mil pessoas tinham conseguido fazer os decibéis de um Boeing quando decola. Então, o primeiro clássico no ano 2000 é o clássico dos decibéis. O clássico do Coutinho vai vir em 2002. Porque o Figo não foi xingado só na primeira vez que foi ao Camp Nou. Ele era xingado todas as vezes que fosse ao Camp Nou. E se for hoje ao Camp Nou, vai ser xingado novamente, porque ele realmente ficou como traidor. Mas a gente vai falar sobre o sentimento imediatamente depois, né? E desses jogos. Mas eu queria
a primeira coisa que eu quero falar aqui, em cima do documentário, é super importante, mas a gente não vai discutir em cima disso, mas é importante que seja falado. Existe um outro intermediário, porque quem viu o documentário vai ver que existia um intermediário do Figo, um agente do Figo, o José Veiga, né? Viegas. Veiga. José Veiga. O José Veiga, português, participa do documentário todo. Aliás, todo mundo participa, né? O Figo, o Veiga, o Paulo Futre, que para mim foi uma surpresa. Paulo Futre, que era jogador do Atlético de Madrid, jogador da seleção portuguesa, o português mais famoso que tinha passado pela Liga Espanhola, né? Tinha sido muito impactante a participação do Futre no Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol. O Futre tinha acabado de se aposentar, era muito amigo do Figo, e o documentário mostra como ele foi muito influente na decisão e levou a graninha, que não foi pouca, né? Deu para ver que ele é quem me parece mais dinheirista depois do documentário, que ele acaba o documentário falando assim: eu avisava o Figo, o Luiz, eu avisava, tem as taças, tem as glórias, tem isso, tem aquilo, mas o que importa no fim é a grana no bolso. E o Futre foi atrás da grana no bolso, alguns milhões de euros na época. O documentário mostra que também muito do dinheiro ele é tratado como peseta. Na época eram pesetas, né? Tanto que o Figo é chamado de peseteiro, dinheirista, né? Basicamente. Então, o Futre, o Veiga, o Florentino participa, obviamente o Figo participa do documentário todo, enfim, muita gente participa. E o documentário conta uma história, que o Figo queria ser valorizado, a história que é contada ali por ele, né? O Figo queria se sentir valorizado no Barcelona, queria mais carinho, como o Kim acabou de falar sobre o Rivaldo, que era outro também, que estava sempre pedindo por onde quer que passasse, pedindo mais dinheiro. E o Figo queria se sentir valorizado pelo Barcelona. E chega lá o Real Madrid, chega lá o tal do candidato do Real Madrid, o Florentino Pérez, oferecendo um salário 4 vezes maior, comissões para lá, para cá, e no fim das contas, ele parece que não queria sair, mas como tinha sido assinado um pré-contrato pelo empresário dele, talvez houvesse uma multa de 30 milhões de euros a ser paga para o Florentino, caso esse negócio não se concretizasse. A gente pode falar mais disso, mas o documentário indica que, no fim das contas, isso pesou muito, e numa reunião lá em Lisboa, depois que o Florentino já tinha vencido a eleição, numa reunião em Lisboa, bate-se o martelo, apesar da mulher do Figo não querer que ele vá, enfim, bate-se o martelo e ele vai para o Real Madrid. Mas tem uma reportagem que foi publicada agora, ontem, na verdade, no dia 14 de setembro, na quarta-feira, pelo El Confidencial, lá na Espanha, que é uma entrevista com Santos Marques, um intermediário, que é um intermediário, um agente relativamente famoso lá na Europa. Enfim, sim, super conhecido. Participou de várias negociações importantes, com jogadores importantes, e ele diz: esse documentário aí é uma mentira. O Figo assinou, sim, com o Florentino Pérez. Ele e Florentino Pérez 4 meses antes. Toda essa história aí que eles falam no documentário, isso aí é tudo historinha. Algumas são verdades, o tamanho da comissão e tal, mas o Figo assinou, sim, 4 meses antes. Quando nem se sabia ainda, até o repórter... E o Figo assinou, como ele já tinha assinado vários contratos com vários times ao mesmo tempo, pensando que ele ia botar uma grana no bolso, e que o Florentino Pérez não ia ganhar a eleição, porque o contrato dizia: se eu não ganho a eleição, você leva, sei lá, 10, 15 milhões de euros. Mas se eu ganhar a eleição, você tem que vir ou vai me pagar uma multa. Exato. E os representantes convenceram o Figo de que Florentino Pérez, que já tinha perdido uma eleição e não era nada carismático, não ia ganhar nunca. E aí o que aconteceu é que todos falaram: bom, vamos dividir o dinheiro desse bobo, esse bobo veio aqui nos pagar dinheiro, e vamos dividir o dinheiro, e quando chegar a eleição, falamos tchau, e ninguém vai ficar sabendo disto, porque ninguém vai ficar sabendo disto. Pois é. Eu acho importante citar essa entrevista que foi publicada ontem com esse cidadão, porque assim, ela mudaria toda a conversa. Né? Se o Figo assinou 4 meses antes, então toda aquela história do documentário de quem assinou, quem não assinou, que o representante e o Figo dizem: não, quem assinou foi o Veiga.
Foi o representante do Figo. Então, se o Figo resolvesse não ir para o Real Madrid, quem ia ter que se virar com a multa era o representante dele lá. Depois ia cobrar do Figo na justiça, sei lá. Mas se essa entrevista é verdadeira, Kim, se o cara está falando a verdade, me parece que ele está bem firme nessa entrevista dele. Tudo isso vai por água abaixo. O Figo já tinha assinado esse contrato 4 meses antes. A grande inverdade do documentário do ponto de vista do Figo, não do documentário do que fala o Figo, é muito fácil. Você é jogador, seu empresário assina um contrato sem você souber. Você vai ao Barça, nesse caso o Figo, os dois vão juntos na FIFA, e a FIFA tivesse colocado uma punição no José Veiga, que nunca mais podia ter sido agente. Claro. Não é para salvar a cadeira do José Veiga que ele vai para o Madrid, porque ele tinha recebido grana do Mazarão, era dinheiro fácil. Olha esse aqui, pô, nos vai dar 3 milhões de euros, porque o Figo se falou que recebeu adiantado 3 milhões de euros. Pô, tu quer ganhar 3 milhões de euros? Se tem um maluco lá que não conhece ninguém, que quer se apresentar ao Madrid, tal. Os caras receberam a grana e depois o Florentino ganhou. E depois, deixa aqui eu introduzir, não sei se você queria usar isso na pauta, porque o Florentino ganha as eleições. Aqui o Edu ele tem uma visão muito mais abrangente. Mas o que em Barcelona sempre se fala e se falou é que o Florentino Pérez, com sua visão empresarial, na frente de um candidato, tá bom, mas era o presidente do Real Madrid, mas imagina a talha dessa personagem, do Lorenzo Sanz, que numa entrevista no jornal El País, o jornal mais conceituado na Espanha, ele falou que nunca usava roupa interior. Ou seja, Lorenzo Sanz não usava cueca. Isso deu uma entrevista no jornal El País. Então, assim, imaginem o presidente de qualquer clube no Brasil dando uma entrevista para o Globo, o Estadão, a Folha, falando: eu nunca uso cuecas. Então, assim, estava claro que na frente de uma personagem como essa, Lorenzo Sanz, que pegava grana, se fala que pegava grana de dinheiro em sacola de lixo para ir a jogar no póquer e depois voltava a grana para os cofres do Real Madrid. Estamos falando dessa personagem, não? Então, Florentino Pérez, na sua cabeça de empresário de sucesso, agora uma das pessoas mais influentes e poderosas da Espanha, que fez? Controlou o voto por correio. Ele foi a agremiação de torcedores do Real Madrid, que em espanhol se chama Peña, nas pequenas cidades, e ele fez um trabalho de formiguinha, que já tinha o voto por correio. Que foi outra dica que o Mendoza falou para ele. Falou, você tem que controlar o voto pelo correio. Sem o voto pelo correio, você vai se ferrar. E o incrível é que o presidente que estava já na cadeira não tivesse essa visão de como se ganham as eleições do Real Madrid. Mas o Florentino se elegeu essa vez pelas dicas do Mendoza, que é uma coisa impressionante. Agora, eu quero... E ganhou por 3 mil votos, tá? Ganhou por 3 mil votos, que não é nada. O Real Madrid tem 60 mil sócios. Ganhou por pouco. Ganhou por pouco. Então, pelo voto pelo correio. Agora, a grande pergunta a partir da contratação do Figo, ela é muito... Então, eu quis fazer essa parte dessa entrevista, porque a gente tem que assistir o documentário pensando que não está lá naquela 1h45 toda a verdade da história. Existem outras versões, né? Versões que rodam por aí. Mas a gente vai conversar aqui em cima da versão do documentário, né? Quer dizer, que o Figo decidiu ali em cima da hora aceitar e ir para o Real Madrid e deixar o Barcelona e se transformar na pessoa não grata, uma das maiores pessoas não gratas da história da Catalunha. A pergunta é: o Figo abre uma sequência de transferências muito importantes, obviamente, né? Zidane vem no ano seguinte, Ronaldo, depois vai caindo, mas o barulho era o mesmo, mas obviamente Figo, Zidane e Ronaldo é a trinca de gênios ali que o Real Madrid contratou em 2000, 2001, 2002. Era um por ano, né? Hoje me parece que o Florentino Pérez é um presidente muito melhor do que era 20 anos atrás pro clube, pro time, para a formação do time. Mas naquela época a política era essa, de causar impacto, e ele tinha dinheiro para fazer isso. Se o Figo, Edu, acaba não indo para o Real Madrid, se o Figo ali naquela reunião de Lisboa fala, não, tudo bem,
eu pago aí, eu pago a multa, paciência, não vou. Vou continuar no Barcelona, não vai ser esse o meu futuro. O que teria sido da presidência do Florentino? Te pergunto, ele ganhou só por causa da promessa? E o que teria sido da presidência dele se não fosse se o Figo não tivesse ido? Bom, eu não duvido muito que ele teria tirado outro coelho da cartola, porque ele tinha claro que se o Figo não tivesse ido, ele se comprometeu publicamente a pagar os abonos de todos os sócios durante o ano. Então, ele tinha que pagar. Basicamente, era um ano de futebol de graça para os sócios do Real Madrid. Então, isso ia o documentário dá a entender que foi uma ideia do jornalista, mas é cascata, né? É cascata total. Eles eram. O jornalista era íntimo. É até uma coisa absurda um jornalista falar que inventou um negócio desses. É vergonhoso. Eu não ouviria mais o De La Morena sabendo que o cara inventa a história. Exato. Mas eu acho que ele teria tirado outro coelho da cartola, porque ele já tinha entendido que tinha que trazer jogadores de primeiro nível, ou que não, ele não tinha muito tempo já para fazer isso, porque ao final do verão, e não tinha muitos jogadores no nível do Figo. Então, ele teria que contentar a torcida. O que é importante aqui é ganhar essas eleições, como o Kim estava descrevendo em termos um pouco escatológicos, o Lourenço Sanz, mas Lourenço Sanz era um presidente à moda antiga, o presidente de porrada na mesa, de dinheiro B, de não se sabe muito bem se o dinheiro dele é o dinheiro do clube, Vicente administração Mateus. totalmente... Vicente Mateus. É isso. Era um presidente nesse perfil, Vicente Mateus. E o Florentino é o primeiro presidente razoavelmente moderno que dá para o clube, porque a grande mudança do Real Madrid não é apenas a contratação. O Real Madrid vira um time que sabe explorar seu marketing, que sabe explorar o estádio, que sabe explorar... No momento que o Florentino começa a colocar caras que trabalham com isso e não amigos, filhos, familiares que nunca tiveram nenhuma formação sobre como fazer que um clube de futebol dê dinheiro e que era o que acontecia com Lourenço Sanz, que era terrível. Mas, então, isso foi super importante que o Florentino ganhasse, mas se o Figo não tivesse vindo, ele teria tido que procurar um outro craque da época, um Batistuta, um Rui Costa, alguma coisa do tipo, para contar que, bom, o Figo não veio, mas pelo menos tem um outro craque aqui para contentar os seria um estelionato eleitoral daqueles, hein? Não? Daqueles... Agora, a impressão que eu tive, olhando, claro, 20 anos no tempo é muita coisa, mas assim, não tinha muito sentido o sócio do Real Madrid votar no Florentino, por mais que o Lourenço Sanz fosse caricato, etc e tal, era o técnico, era o presidente campeão de 2 Champions League. Teve uma história assim, o sócio do Real Madrid vota menos até, assim, vota um pouco como... Deixa eu ver se isso vai acontecer mesmo. Não. Lourenço Sanz, é incrível, mas apesar das 2 Champions League, a primeira delas foi 32 anos depois da anterior. Então, era um título incrivelmente importante na história do Real Madrid. E foi ele o presidente. Mas a maior Champions da tua vida, não é? A de 98, claro, sem dúvida. É igual a primeira título do Corinthians de 77, igual o título de qualquer time brasileiro que sai da fila. Importantíssimo, claro. Mas Lourenço Sanz nunca teve o carisma também do Mendoza. Se essa eleição tivesse sido contra o Mendoza, Florentino não ganhava. Não ganhava. Conhecendo o Mendoza, Florentino ganhava. Sanz tinha ganho os Champions, tinha feito contratações grandes, mas todo mundo sabia que o clube estava numa situação financeira muito delicada e que Lourenço Sanz não ia ter os recursos para tirar o... Então, foi um voto pelo Figo e também porque Lourenço Sanz não era um candidato, era mais carismático que o Florentino, evidentemente, mas não era um ídolo da torcida. Fala, Kim. Não, ia falar que o Lourenço Sanz foi o segundo do Mendoza. O Mendoza, exatamente. Mas Mendoza era
era um presidente que ele pulava com torcida organizada no aeroporto, xingando os catalães, e que depois dava uma entrevista na TV pública catalã, recitando um poema que ele tinha memorizado de criança em catalão. Ele até era uma pessoa, entre aspas... Jacinto Verdaguer. Jacinto Verdaguer. Se a torcida do Barça encontrava Mendoza no aeroporto, ia lá com ele e tal. E depois, mudando um pouco de patamar, eu queria falar o seguinte: a importância do caso Figo e que ele se converte na personagem mais odiada da história do Barcelona, que antigamente, até chegar ao Figo, era o Guruceta. Quem era o Guruceta? O Guruceta era um juiz que o coitado teve um final triste porque ele morreu em um acidente de carro. Depois ele morava em Pamplona, Navarra, e depois de apitar um jogo do Espanhol, teve um acidente de carro e morreu na estrada. Mas Guruceta, na época do franquismo, em um jogo Barça-Real Madrid, apitou um penalti do Real Madrid muito fora da área. Então, assim... era um juiz. Era um juiz. O mais odiado. Sim, então, assim, cada vez que um juiz, pelo menos em Barcelona, apitava algo contra o Barça, o estádio inteiro gritava Guruceta, Guruceta. Então, assim, Guruceta se converteu na personagem mais odiada. Depois foi o Figo. Por quê? Eu acho que o documentário demora muito em aparecer, precisamente um colega do jornal do Diário Sport, Tony Frieros, que tem um grande carinho dele e que ele tem um grande conhecimento do Brasil, porque ele vinha aqui no Brasil para seguir o Ronaldo, o Rivaldo, ele fala um bom portunhol, o Tony Frieros. Por quê? Porque o Figo, ele faz aquela entrevista em Cerdenha, onde ele está de férias, falando que ele vai jogar no Barcelona. Se naquela entrevista, se o Figo tivesse falado para o Sport, olha, Tony, na boa, não é momento de falar, a torcida teria engolido. Mas o fato de que 2 dias antes dele ir no Real Madrid, aparecer aquela entrevista que ele negava tudo, se converteu, então, a pessoa mais odiada. E um último aspecto. Se aqui no Brasil ficou o nome de 7-1, isso é um permanente 7-1, não? Uhum. Em Barcelona, não talvez para gerações mais jovens, mas para a minha geração, ser Figo é um traíra. É ser um Figo. É sinônimo de ser traíra. Tá, entendi. Pô, é o Figo. E o fato dele não aparecer por Barcelona é que eu acho que ele seria xingado, a palavra é essa, se ele for agora em Barcelona, em uma câmera atrás dele, as pessoas de mais de 40 anos, te asseguro que vão xingar. Ele. Não dá para ele andar nas ruas de Barcelona. Até hoje não dá para ele andar nas ruas de Barcelona. Eu tinha um amigo que ele viajava muito por motivos de trabalho por Espanha toda em avião. Ele levava moedas. Ele levava moedas, troco, no bolso, porque ele falava, se um dia cruzava com o Figo em qualquer aeroporto da Espanha, ele jogaria as moedas para o Figo. Então, assim, olha, ele tinha um ótimo trabalho na área comercial, numa muito boa empresa. Olha a maluquice do cara, que toda vez que chegava lá no arco, tirava as moedas, ele levava as moedas, e ele sempre falava, muito sério, para jogar para o Figo. Okay. Essa era o nível de loucura coletiva que chegou com relação da torcida do Barça com relação a ele. A impressão que o Figo me dá no documentário, nesses dias de retiro dele na Sardenha, porque o documentário mostra bem, né? Portugal joga a Eurocopa do ano 2000, tá só se falando disso, mas Portugal faz uma grande Eurocopa do ano 2000. Aliás, aquela geração era uma geração campeã do mundo, sub alguma coisa. Sub-20. Sub-20, né? Figo, Rui Costa, Abel Xavier, enfim, o Sapinto, um monte de jogador bom que Portugal tinha, que obviamente foi sucedida por outra melhor ainda, né? Capitaneada pelo Cristiano Ronaldo, mas o Figo, a Portugal perde na semifinal daquela Eurocopa para a França, num jogo com arbitragem bem contestável também, enfim, mas perde na semifinal, quer dizer, fica às portas de fazer a grande final, né, contra a Itália, e aí o Figo vai para Sardenha, vai lá para a Itália
E a impressão que o documentário dá, aliás, o documentário mostra as imagens da esposa dele filmando, ele brincando com as crianças, é bem legal, né? É que o Figo, naquela entrevista para o Esporte, ele está sendo honesto, ele realmente não queria ir, ele queria ficar. Agora, se ele tinha um contrato assinado 4 meses antes, pô, aí já é mentira aquilo tudo, entendeu? Quer dizer, fica uma pulga atrás da orelha. Mas a impressão que eu tenho assistindo o documentário, Kim, é que se o Joan Gaspar, que tinha acabado de virar presidente, é que o Joan Gaspar vira presidente do Barcelona oficialmente 5 dias depois do Florentino Pérez virar presidente do Real Madrid, certo? Mas todo mundo sabia que ele ia ganhar, certo, Kim? Não era uma eleição disputada, né? Todo mundo, porque todo mundo pensava, pô, foi ótimo vice-presidente, vai ser um ótimo presidente. Exato. Então, não, quer dizer, porque era uma eleição cantada. Ele é o vice-presidente doido. Ele é o que falava as babaquices. Núñez falava também as suas, porque era uma pessoa muito limitada na hora de falar, mas Joan Gaspar era o vice-presidente que emitia gasolina no fogo. Tá. O Núñez foi presidente do Barcelona por 20 anos. Né? E o Joan Gaspar era o vice-presidente dele. O vice dele nesse tempo todo, ou quase, ou parte desse. E negociava os contratos. Ou seja, o Barcelona mandava o Gaspar, era um ótimo negociador. Um ótimo negociador. Menos quando chegou a ser presidente, que se converteu. Pois. Então, quer dizer, era uma eleição que, se o Gaspar conversasse com o Figo como próximo presidente do Barcelona, estava tudo certo. Não havia dúvida sobre quem ia ganhar, como havia lá em Madrid, entre Florentino e Lorenzo Sanz. Né? Em Barcelona, era uma pedra cantada. A impressão que eu tenho assistindo o documentário é que o Barcelona foi muito culpado pela decisão do Figo sair. Isso então, não fica claro, Júlio. Isso que eu quero te ouvir, porque eu tenho uma imagem do Barcelona que é: o Barcelona não deixou só o Figo embora. O Barcelona perdeu o Ronaldo. Não, o Ronaldo para a Inter de Milão. O Ronaldo um dia podemos fazer outra, se você nos convidar, para falar do Ronaldo. Estão convidados. Porque a saída do Ronaldo foi diferente. O Barça tinha chegado a um acordo. O presidente Núñez com os empresários do Ronaldo se deram as mãos à noite, chegou pela manhã e os empresários pediram mais dinheiro. E então o presidente Núñez falou para ele: olha, ok, na Inter de Milão, paga a multa, vai embora. Tudo a questão bem. Que a reportagem não fica... Cada caso é um caso, mas o Barcelona nunca poderia ter falado, então paga a multa e vai embora, no caso do Ronaldo com a Inter de Milão. Quer mais dinheiro, então dá mais dinheiro. Não, mas o documentário não fica claro isso, que é o seguinte: você tem um jogador que é seu com contrato em vigor. Como você vai dar de presente 30, 40 milhões de euros para o seu rival, que é o Real Madrid, quando também se falou na época... Não, você está falando sobre a hipótese do Barcelona pagar sobre a multa. Sobre a multa, claro. Eu não estou falando sobre isso aí seria uma outra história. Eu estou falando assim, a impressão que eu tenho é que não teve um telefonema do Joan Gaspar para o Figo, falando assim: vem cá, meu amigo, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. A gente vai resolver. Não faça essa cagada. A gente vai resolver. Isso não aconteceu. Ele não aconteceu, esse erro porque não aconteceu. Porque como o Joan Gaspar negociava os contratos, ele já estava, o relacionamento dele com o Veiga estava meio constrangido. Então, assim, como o Gaspar na época não se sabia qual ia ser o seu vice-presidente, ou o seu diretor-geral, o seu CEO, faltou alguém ligar para ele. Mas o documentário, o Gaspar, íamos falar que é o pior presidente da história do Barcelona, mas o documentário não fica muito claro que, como o Figo, ele nega isso ou não explica. Ele tinha recebido esse dinheiro do Real Madrid. O Barça, na hora H, já não podia fazer nada. Porque nunca o Barça teria dado 30 milhões de euros de graça para o Real Madrid para um jogador que era seu. A torcida não teria aceitado isso. Aí já seria realmente mais discutível, né? Mas o meu ponto é, se o Figo ficou tão... Se a decisão foi tão difícil para ele, como transparece no documentário... É balela. Mas essa é a versão. Se a decisão foi tão difícil, uma ligação do Gaspar ali talvez mudasse a decisão final do Figo. O tema é o seguinte: se você daria grana para o Figo, para investir grana no Figo para ele jogar a pôquer, eu dava. Tem retorno seguro, porque ele é um grande jogador de pôquer. Mas eu não daria minha grana para ele ser investido em alguma coisa. Porque, vamos lá, aí a questão é que eu acho que tem que ficar um pouco mais claro para quem não conhece o caso.
o que Figo se comprometeu, como falamos. Se o Florentino ganhar as eleições, eu vou. E se eu não for, eu tenho que pagar 30 milhões de euros de multa. E o Figo não tinha 30 milhões de euros. Não tinha. Ele pensava que ia ganhar o dinheiro dele de graça. Hoje parece menos dinheiro, né, Edu? É muito dinheiro, mas nesse era uma barbaridade. Né? O Figo seria 300 milhões hoje, vai. Exatamente, é uma barbaridade de dinheiro. Então, o que parece, e o que se discutia na Espanha naquela época é que Figo teria falado para o Gaspar, cara, eu me fudi e eu preciso de 30 milhões de euros para não ir para o Real Madrid. E aí, claro, se o Figo não fosse o Real Madrid e pagasse ele ou o Barcelona 30 milhões de euros para o Real Madrid, o Florentino ia falar para os sócios: vocês estão assistindo futebol de graça esse ano porque o Barcelona pagou. Exato. Então, é uma situação muito... No momento que Figo assina o contrato, ou o representante, tanto faz para a minha história, mas no momento que ele assina esse contrato, ele gera uma série de consequências que ele não tinha medido, porque ele não pensava que o Florentino fosse ganhar, que deixa a hipótese dele ficar no Barcelona muito, muito, muito difícil de acontecer. Porque, de novo, o Barcelona não ia dar dinheiro para que os sócios do Real Madrid assistam futebol de graça no Bernabéu, que era a única saída possível para os Figo não ir para o Real Madrid. É exatamente o que o Edu fala. Ele mesmo criou o problema. E as consequências para o Barcelona foram dramáticas. Kim, então dramáticas. Você não acredita numa palavra do Figo nesse documentário aí? Não, alguma palavra sim, obviamente. Uma ou outra. Eu, quando eu comecei a assistir... Mas, essencialmente, você acha que é uma grande farsa ali. Queria que você me contasse... Eu também. Você também? Quando eu comecei, eu não queria assistir o documentário. E Por quê? Assistir, porque falei, agora o Figo vai entrar na minha casa aqui a explicar a versão, mas comecei com os 2 pés atrás, não com um. Então o Figo começou a falar, me começou a envolver a história. Falei, caraca, essa história estou gostando. Mas não acredito em nada o que ele falou, absolutamente nada. Ele podia ter falado... Foi grana, acabou, já estava decidido Porque ele se chega a fazer uma reportagem. Eu fui no Real Madrid porque eu, na verdade, não pensava que o Florentino era um azarão, peguei a grana, eu queria ficar no Barça, no final foi bom para mim e foi ótimo para o Real Madrid, no qual, como ele fica muito claro, eu torço mais para o Real Madrid do que para o Barcelona. Se ele tivesse falado isso, acho que teria sido bombástico, pelo menos o documentário na Espanha. No momento que, 20 anos depois, ele segura uma história lá, uma história de desconexões, fica muito difícil. E depois disso, Júlio, eu não queria terminar sem comentar isso. Fala. Esportivamente catastrófico da saída do Figo. O Barça pega os 60 milhões de euros, que na época era um marco, e acerta Overmars e Petit do Arsenal. Overmars e Petit. O Barça está 5 anos sem ganhar nada, o clube implode, Gaspar é mandado embora, tem umas eleições onde aparece um cara muito jovem, o Kennedy catalão, que era Joan Laporta. E o sócio do Barça conservador toma uma decisão disruptiva que muda a história contemporânea do Barcelona. Chega Ronaldinho, começa o que se chama o círculo virtuoso, o Barça ganha 2 campeonatos, bicampeão, ganha mais Champions, e a partir de lá, aparece o Guardiola. Então não foi bom? Quer dizer, o problema gerou anos muito ruins imediatos, mas por causa desses anos ruins é que veio a maior fase da história do Barça. Sim, mas isso é como um conflito armado, não? Ninguém quer ver o seu clube destruído. Exatamente. Para que depois, olha, a grande potência que fomos. E depois, assim, você sabe que o Barcelona, todo jogador que acertava não dava certo. O Gerrard, que estava no Valência, vem, Mendieta, nenhum dava certo. E você chegava a cada verão, sem redes sociais, comprava seu jornalzinho esportivo lá, na piscina, na praia, na montanha, onde você estiver, e vendo que o Real Madrid
fazia sua coleção de figurinhas e você sabia que esse ano você continuaria masticando areia. Foram anos duríssimos para o barcelonismo. Nos 3 anos seguintes, né, as temporadas 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, o Barcelona não fica nem entre os 3 primeiros no Campeonato Espanhol. Eram anos em que os rivais do Real Madrid galáctico eram essencialmente o La Coruña e o Valência. E o Valência. O Valência e o Mano é a Real Sociedad. Que eles perdem o campeonato e comemoram. Isso. A partir de lá terminou a minha simpatia pela Real Sociedade. Você não 2003, pode perder o campeonato, né? E comemorar. No primeiro ano do Figo, 2000, 2001, o Real Madrid é campeão, e aí eu quero chegar nisso, Edu, para a gente caminhar para o encerramento. 2000, 2001, o Real Madrid é campeão espanhol. 2001 chega o Zidane. Aí 2001, 2002, o Real Madrid é campeão da Champions, com aquele gol do Zidane, e na semifinal ganhando do Barcelona, né, por 2-0 no Camp Nou e 1-1 no Bernabéu, na semifinal daquela Liga dos Campeões 2001, 2002. Em 2002 chega o Ronaldo, pós-Copa do Mundo, e aí em 2002, 2003 o Real Madrid volta a ganhar o Campeonato Espanhol, virando sobre a Real Sociedad, como disse o Kim, nas últimas rodadas do campeonato. E aí, a partir daí, aí em 2003 chega Beckham ao Real Madrid e Ronaldinho ao Barcelona. E aí as coisas começam a mudar e a era galáctica vai para a lata do lixo, né? Esse outro estelionato eleitoral no Barcelona com o Beckham. Dá para outro programa. Dá para outro programa. Agora, o Edu, eu quero saber de você, para o Real Madrid, qual foi a importância do Figo, uma vez que chegou o Figo lá. A transferência, se você acha que a transferência mudou de fato toda a história que viria pela frente, e a importância dele mesmo no campo. Ele jogou no Real Madrid o que jogou no Barcelona? A primeira temporada, os primeiros 18 meses, manteve o nível. Depois não foi o mesmo sendo um jogador incrível, mas ele perdeu um pouco de velocidade. A grande diferença era essa. Ele era imparável, aparece muito. É legal assistir o documentário também, porque ele mostra como Roberto Carlos sofria com Figo, quando o Figo estava no Barcelona. O Roberto Carlos fala com o cara, é um pesadelo ter esse cara, mostra vários gols do Figo com o Barcelona. Então, eu diria, até os primeiros 2 anos foram excelentes, depois caiu um pouco de produção, não estava fisicamente igual, e foi para o Inter e ganhou um monte de campeonato de liga com o Inter também, que mostra que mesmo sem esse toque físico que ele tinha nos últimos anos do Barcelona, ele ainda era um jogador muito, muito diferenciado. E tem uma história engraçada, apenas para fechar, que quando o Zidane chegou, o Figo não passava a bola para ele. Isso não é coisa de torcedor, isso é o Zidane reclamando pro treinador e pro presidente que, cara, esse português não me passa a bola, ué, se não consigo jogar bem. Então, e dá para ver também muito o caráter do Figo, de ser do contra algumas coisas, de não ter absolutamente nenhum problema em emputecer todo mundo. É um personagem super legal de analisar e por isso acho que vale a pena, antes ou depois de assistir este podcast, assistir ao documentário, porque mostra uma época de futebol que não existe mais e que é muito divertida. O documentário dá essa sensação também, dá um pouco de pena, né, que as coisas tenham se transformado então distantes, eu acho, das pessoas naquela época, e nós como jornalistas ainda por cima, né, o jornalismo, todo mundo ficava tudo muito mais próximo, todo mundo muito mais perto, pegava o telefone, ligava, e hoje o futebol parece realmente um mundo à parte. Edu, para encerrar, qual é a posição do Figo na história do madridismo, assim, no coração do torcedor do Real Madrid? Cara, não é muito alta, assim. Ele esteve 4 anos, não foi um cara inesquecível. Eu acho que pela dinâmica que ele gerou de contratar grandes jogadores, os Zidanes e Pavones que o Florentino falava, os galácticos, toda essa era, e foi um cara que também, como Kim falou, conservou certo carinho pela cidade, mora em Madrid, foi amigo íntimo, engraçado, foi amigo íntimo do Guardiola e do Raul. Ele foi amigo dos 2 ícones do Barcelona e do Real Madrid quando ele jogou nos 2 times. Mas assim, se me falar top 10 jogadores do Real Madrid, não menciono o Figo, nem penso no Figo. Mas top,
Mas top 10 momentos mais importantes da história do Real Madrid, você vai ter que mencionar o Figo. Pode ser, sim. Top 5, talvez, da história do Real Madrid, essa transação. Não acho. É mesmo? Sério? Ganhar a eleição do Florentino foi top 3 até. Se ligamos o Figo a que o Florentino ganhou a eleição, sim, por isso sim. Por isso. E Kim, e como ficou o Figo hoje, tanto tempo depois? O barcelonismo já perdoou o Figo? Não vai perdoar nunca. O barcelonismo raiz nunca vai perdoar o Figo. Nunca. O que comentava, ao não ter redes sociais, a importância do depoimento dos protagonistas na mídia era muito importante, e eles sabiam. Quando o jogador saía do treino e colocava um microfone lá, eles sabiam que o que ele falaria seria capa de jornal, abriria os programas esportivos no rádio, que é muito importante, a rádio esportiva espanhola. Então tinha uma parte de transcendência muito grande que ao mesmo tempo era cômico, não? Porque as mensagens, você vê isso muito claro, a mensagem do João Gaspar, o que você fala, por que não ligou para ele? A mensagem do João Gaspar via por depoimentos na mídia que depois consumiria o Figo e o empresário dele, não? Não é uma época saudosista, era uma época saudosista. Quando eu vejo agora, eu acho que era uma época muito mais real. Agora, o jogador fica em casa, o seu assessor de imprensa faz lá um texto absolutamente vazio, que ninguém acredita, solta nas redes sociais, a mídia reproduz. Isso tem um ponto de falsidade muito grande. Na época, era muito diferente. Muito bem, assistam o caso Figo, tirem as suas próprias conclusões, você vê. Eu assistindo o documentário falei, coitado do Figo, ele não queria sair, mas acabou tendo que sair. Hoje, já depois da nossa conversa, já falo, realmente pensando bem, hein? O tal do Figo foi um sacana com o Barcelona, e eu acho que essa transferência, de fato, mudou a história contemporânea dos dois clubes, do Real Madrid, imediatamente. E aí, como o Florentino Pérez, eu acho que melhorou, amadureceu como dirigente esportivo, isso teve ecos até hoje. O Real Madrid, vamos lembrar, é o atual campeão da Europa com o Florentino Pérez como presidente do clube. E no Barcelona, eu acho que teve acabou sendo bom depois, mas o Kim está aqui relatando como imediatamente depois, imediatamente após a transferência, foi muito ruim, foi muito trágico para o clube. Obrigado, Edu, obrigado, Kim. Assistam o caso Figo na Netflix, que vale a pena. Continuem com a gente aqui todas as semanas no canal UOL, no podcast Futebol Sem Fronteiras. Um abraço, amigos. Graças. Um abraço, obrigado. Bom dia. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.